Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para darmos continuidade nos nossos estudos de língua portuguesa para os alunos do 4º ano. Nesse roteiro, continuaremos o nosso projeto, porém faremos as últimas atividades dele à distância. As duas etapas que ficarão faltando, a etapa 5 e a etapa 6, serão retomadas quando você retornar para a sua escola, porque elas precisam muito da intervenção do professor, assim bem juntinho de você, tudo bem? Vamos relembrar então o nosso projeto? O projeto do 4º ano é o Confabulando com Fábulas. Encontramos esse projeto a partir da página 176 do seu livro. Nele, além de conhecer alguns autores, trabalharemos com textos, conheceremos as suas características, como estão organizados, para então a gente produzir as próprias fábulas. Quando retornarmos para a escola, nós vamos montar um livro de fábulas e gravar um CD. Vai ser demais, não é mesmo? Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar a data e registrar o que fez no seu caderno de língua portuguesa e no seu livro. Vamos às atividades. Etapa 4. Comparando versões de uma mesma fábula. Atividade 4A. Comparando duas versões. Página 191 até 193. Vamos agora para a etapa 4 do nosso projeto. Nas próximas atividades, vamos comparar duas versões da mesma fábula. Iniciaremos com a leitura da fábula A Cigarra e a Formiga, primeira versão. Acompanhe a leitura com o seu livro. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram ao trabalho dando risada. Domínio público contos tradicionais. Essa história é conhecida de vocês, certo? Porque nós fizemos a leitura desta fábula lá na nossa primeira videoaula. Estão lembrados? O que vocês acham dessa versão? É igual à versão da história da cigarra e a formiga que a gente leu lá na primeira aula? O que vocês notaram de diferente? Agora eu vou fazer a leitura de uma outra versão dessa história. Só que está um pouco diferente o jeito de contar, o modo de contar. Vamos lá? Lembre-se de acompanhar a minha leitura com o seu livro. A Formiga e a Cigarra. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: Companheira, se aqueles 6 meses gastastes em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa a seu gosto, que agora cante e dance. Domínio público, as fábulas de Esopo.
E então, o que vocês acharam das duas versões? Com certeza você gosta mais de uma do que de outra, certo? Mas antes de iniciarmos a nossa atividade comparativa, que tal contar para seus familiares o que mais gostou nas histórias e o que você notou de diferente entre elas? É uma boa forma de compartilhar o que você está aprendendo. Agora sim, vamos começar nossa atividade de comparação. Tá preparado? Então abra o seu livro na página 192 e vamos lá. Vamos começar pelo item 3 desta página. Letra A. Compare as duas formas de iniciar a fábula. Primeira versão. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Segunda versão. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para os secar, quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela porque temia morrer de fome. Você conseguiu perceber que a forma de iniciar a fábula aconteceu de maneiras diferentes? Na primeira versão, temos um relato mais simplificado do trabalho das formigas. Já na segunda versão, temos mais detalhes. Mas é possível perceber nas duas versões que se trata do trabalho inicial das formigas. Você conseguiu perceber isso? Temos também na segunda versão a presença da personagem cigarra, que na primeira versão ainda não aparece, certo? Vamos continuar nossas comparações. Agora vou ler com você o item B da página 192. Acompanhe comigo. Letra B. Em seguida, leia o modo como as formiguinhas respondem ao pedido da cigarra nas duas versões. Primeira versão. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Segunda versão. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Você conseguiu perceber que essas falas são das formigas? Elas estão conversando com a cigarra. O que será que podemos observar de diferente na fala das formigas na primeira versão e na segunda versão? Nas duas versões, os autores utilizaram o travessão? Em qual versão o autor utilizou o travessão? Podemos observar que na primeira versão, o autor optou por utilizar o travessão, trabalhando com um discurso direto, em que temos um personagem falando diretamente com o outro. Já na segunda versão, o autor usa o discurso indireto, ou seja, ele conta como os personagens estavam conversando e dessa forma não utilizou o travessão. E por fim, vamos ler os trechos da letra C. Letra C. E finalmente observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Primeira versão. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Segunda versão. A primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. Nestes dois trechos, pudemos acompanhar a fala da cigarra respondendo às formigas. O que você notou de igual e de diferente nos trechos da primeira e da segunda versão? Desta vez, nas duas versões, temos o uso do travessão. Mas o que difere uma fala da outra? No trecho da primeira versão, temos a fala da cigarra de forma mais direta e objetiva. Já no trecho da segunda versão, temos uma forma um pouco mais branda e até poética. Mas de qualquer uma das formas, fica bem claro que a cigarra não trabalhou e passou o verão e a primavera toda cantando. Muito bem, já fizemos uma breve comparação entre os trechos das versões da fábula A Cigarra e a Formiga. Vamos agora para as atividades do item 4. Esta atividade seria em dupla, mas como nós não voltamos para a escola ainda, você fará sozinho
ou com o auxílio de alguém da sua família, caso precise. Se for preciso, dite a resposta para algum familiar e ele vai escrevendo para você. Vou ler as questões das letras A, B e C. Você deverá pensar com calma para respondê-las e pode pausar a videoaula sempre que achar necessário, combinado? Letra A. Ao reescrever essa fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão? Letra B. E da segunda versão? Letra C. O que vocês escreveriam de maneira diferente? Registre suas respostas diretamente no livro para se preparar para a reescrita. As respostas para essas questões irão te auxiliar na produção da sua reescrita. Atividade 4B. Reescrita de fábula em duplas, página 193. Esta atividade também seria em dupla. Caso precise, peça a ajuda de alguém da sua família. Você pode elaborar oralmente o texto, ditando para o seu familiar e acompanhar o que ele escreve. Faça a leitura novamente das duas versões na página 191 e escolha uma delas para reescrever. Nosso próximo passo, então, será reescrever a fábula escolhida. Lembre-se das orientações da aula passada sobre reescrever uma história. Antes de começar uma reescrita, você precisa pensar em algumas questões para organizar suas ideias. 1. Como será o início da fábula? 2. Existe alguma outra forma de escrever esse início ou algum outro trecho? 3. O leitor vai entender o que você quer dizer? 4. Quais outras palavras ou expressões você poderia acrescentar para detalhar mais essa parte inicial? 5. Como pode fazer esta ou aquela parte da fábula ficar mais emocionante ou mais engraçada? E 6. Falta alguma informação importante que você gostaria de acrescentar? E cuidado com repetições de determinadas palavras. Aí, então, daí. E também do nome das personagens. Você pode substituir sempre que necessário os nomes das personagens por pronomes. Ela, ele, elas, eles. Pensando em tudo isso e com as ideias organizadas, vamos reescrever a fábula. Use o seu caderno neste momento. Atividade 4C. Revisão coletiva, página 193. Como podem ver, esta atividade deve ser realizada coletivamente, ou seja, com o seu professor e com a turma toda. Mas como isso não é possível no momento, nós faremos uma revisão individual. Se quiser, pode utilizar novamente a tabela da página 190. Ela tem questões muito importantes na construção de um bom texto e também pode te auxiliar em pontos que precisam ser revisados. Quando retornar para a escola, o seu professor retomará essa atividade coletivamente para que vocês analisem outras questões importantes na construção de um bom texto. Vamos lá? Leia a fábula que você acabou de reescrever e responda oralmente analisando cada item da tabela como fizemos na aula passada. Como nós já usamos a tabela em outra atividade, caso tenha faltado algo, faça as marcações no próprio trecho que faltou em seu texto para retomar depois. Vamos? 1. A fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Responda sim ou não. Esta questão refere-se se a sua fábula está bem clara e se todos conseguem entender o começo, o meio e o fim da história. Caso a resposta seja sim, continue. Caso a resposta seja não, pare o vídeo e retorne lá no seu texto. 2. Apresenta um ensinamento ou uma crítica, com ou sem humor? Responda sim ou não. Nesta questão, você precisa pensar se em sua fábula, essa que você reescreveu, você lembrou de manter os ensinamentos para aqueles que vão ler a história, que às vezes podem aparecer de uma forma bem-humorada ou não. Caso a resposta seja sim,
continue. Caso a resposta seja não, pare o vídeo e retorne no seu texto para ajustar essa situação. 3. A fábula possui A. Personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história? Responda sim ou não. Nessa questão, você deverá pensar se a forma como descreveu os personagens ajudou quem vai ler a história a compreendê-la melhor. Caso a resposta seja sim, continue. Caso a resposta seja não, pause o vídeo e retorne para o seu texto, faça os ajustes necessários. Letra B. Apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história? Responda sim ou não. Pense se você se lembrou de todas as informações e acontecimentos importantes para garantir que todas as pessoas compreendam a fábula. Caso a resposta seja sim, continue. Caso a resposta seja não, pause o vídeo, retorne lá no seu texto, faça os ajustes e então continue. Letra C. Moral presente em algum lugar do texto? Na voz do narrador ou na voz da personagem? Responda sim ou não. Nessa última questão da tabela, você deve pensar se na fábula que você reescreveu, você manteve a moral da história ou não e de que forma você fez isso. Caso a resposta seja sim, continue. Caso a resposta seja não, pause o vídeo, retorne no seu texto, faça os ajustes necessários e depois retorne. Estamos trabalhando bastante para deixar muitas atividades preparadas para quando voltarmos para a escola e dessa forma finalizarmos o nosso projeto de fábulas, não é mesmo? Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se você tiver muitas dúvidas, anote tudo e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Atividade 4A, páginas 191, 192 e 193, comparando duas versões de uma mesma fábula. Atividade 4B, página 193, reescrita de fábulas, que você deverá registrar em seu caderno. Atividade 4C, página 193, revisão, que você fará em seu próprio texto e irá ajustando, podendo ter várias versões de sua reescrita. Nosso projeto está em andamento, ainda restam 2 etapas para finalizá-lo. Mas como eu disse lá no começo da videoaula, essas 2 etapas serão realizadas na escola, quando retornarmos para as aulas. Mas até lá, vamos nos preparando e deixando diferentes atividades prontas. Dessa forma, quando todos estiverem juntos, já estarão craques em fábulas e poderão gravar o CD da turma. Será um sucesso! Nossas videoaulas estão disponíveis no Facebook e no canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Você pode acessá-las quantas vezes quiser e precisar. Você também pode acessar as videoaulas da semana 1, 2 e 3 se tiver alguma dúvida. As videoaulas são postadas semanalmente e normalmente contém 5 atividades para que você possa realizar uma por dia, mantendo uma rotina de estudos. Se restarem muitas dúvidas, é só entrar em contato com o professor da sua escola. Eles estão a postos para ajudá-los. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.